e assumimos então a congregação Shemen Sasson, que é uma comunidade que já existe há 22 anos, não é uma comunidade nova, né? Muitas lutas, e eu quero dar a vocês a oportunidade de fazerem perguntas, né? As nossas comunidades, as comunidades aqui em Israel, são comunidades pequenas, né? Se vocês ouvirem assim, alguém dizendo, não, porque tem uma comunidade messiânica que tem 1000 pessoas. Antes fosse verdade. Não é. Nós não temos grandes comunidades. O trabalho é muito difícil. O crescimento é lento. E nós estamos aprendendo ainda aquilo que Deus quer fazer. Mas temos sentido, pelo menos nesses 16 anos que eu posso testemunhar, um movimento do Espírito sobre Israel como nunca houve em nenhum lugar. E entendam que Deus usa de tudo. Ele pode usar da economia brasileira para liberar vocês para virem para cá e nos abençoar. Amém? Amém. Ele pode usar de situações adversas, como nós tivemos, infelizmente, a questão de 1 semana e meia, houve um acidente muito grave que levou a vida de 3 irmãos nossos. Jovens, eles tinham 20 e poucos anos, eu acho, não é isso? Ele era oficial da aeronáutica aqui, a esposa e um filho de 2 meses. Morreram num acidente muito ruim e a esposa e o menino morreram imediatamente e o pai levou algum tempo ainda no hospital e ontem foi o sepultamento. Mas a repercussão que isso causou, nós cremos que Deus tinha um propósito para usar isso. Não entendo, não me peçam para explicar, não falam assim, mas como que você vê isso? Eu não sei, não sei explicar, não posso explicar. Mas eu sei que Deus está usando. Ontem à noite, assistindo o Jornal da Noite, eles falaram sobre o enterro e o falecimento desse oficial da aeronáutica, e talvez pela primeira vez em rede nacional eles usaram o nome Yeshua, porque aqui os judeus falam Yeshu, que é um acróstico de uma maldição, que significa seja apagado o seu nome e a sua memória. Então, quando alguém, ao invés de falar Yeshu, fala Yeshua, ou ele crê, ou ele já entende um pouco melhor. Porque também as pessoas que são mais inteligentes sabem que o nome dele era Yeshua mesmo que não seja crente, né? Mas eu ouvi isso em rede nacional, no principal jornal, no Jornal Nacional daqui, ontem. Foi uma situação inédita, né? Para saber que Deus pode usar coisas difíceis, incompreensíveis, né? Por amor ao seu povo. Então eu quero dizer a vocês que não vou tomar muito tempo para não cansar vocês demais. Mas eu quero dizer que encontrar com vocês hoje tem um significado muito especial. Glória a Deus. Talvez porque de alguma maneira, mesmo talvez sem vocês saberem disso, né, vocês de alguma maneira marcaram essa nossa trajetória. A gente se encontrou algumas vezes lá nos Estados Unidos, na Gateway, né? Mas independentemente disso, a gente vinha meio que acompanhando vocês, né? Um tempo em que você esteve conosco na Convenção Batista Independente, naquela época que a gente não tinha barba branca ainda, né? E depois as coisas foram acontecendo, nos encontramos aqui algumas vezes, em Israel, e eu sinto que, de alguma maneira, vocês representam o povo de Deus do Brasil. Amém. Né?
E eu consigo ver, olhando assim de fora, hoje, nesses 16 anos que eu estou aqui, a diferença entre diante do trono há 16 anos atrás e diante do trono hoje, né, em relação a Israel. Eu não sei, a gente nunca conversou sobre isso, né? E nunca nos falamos a respeito, mas eu queria passar para você essa palavra de Deus. Eu creio que a igreja no Ocidente, a igreja gentia, tem aprendido muito. Tem aprendido a olhar para Israel de uma forma diferente, né? E não é à toa que vocês vêm para cá todos os anos. Existe um propósito de Deus nisso. Porque no fim dos tempos, haverão aqueles que estarão do lado de Israel e aqueles que estarão contra Israel. Hoje isso talvez não pareça tão importante assim, parece uma coisa mais política, mas no final dos tempos, e você sabe que o final dos tempos está aqui para acontecer, né? E quando a gente olha para Jerusalém, e olha para as profecias relativas a Jerusalém, a gente sabe que as coisas vão acontecer aqui de uma maneira tremenda, né? E eu espero estar por aqui. Amém, Senhor Jesus. Eu também. O que isso quer dizer? Em Êxodo capítulo 2, a gente conhece a história de Moisés. Aquele meninão, né, que cresceu no palácio do rei, que tinha de tudo, né? Estava tudo bem. O capítulo 1 descreve os sofrimentos, as lutas do povo de Israel. No capítulo 2, versículo 11, está escrito assim: aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a ter com seus irmãos e atentou para suas cargas. Eu falo de 16 anos atrás porque é o tempo que eu estou aqui. Mas há 16 anos atrás, a igreja no Brasil olhava para Israel e o que ela via? Um monte de neguinho de kippá, né? Com os cabelinhos esquisitinhos assim do lado, tudo de preto, né? Musiquinhas para dançar, todo mundo junto, não era isso? Todo aquele folclore em torno do judeu, quase que colocando o judeu como santo, né? Parecia que os crentes achavam que o judeu era meio crente. E nessa infantilidade da igreja do Ocidente, desculpe falar assim, em relação a Israel, não havia possibilidade de redenção. Compreende? Quem tira Moisés da água, né, a palavra Moshe em hebraico significa Oshitoto miamai, tirou da água, né?